Tiago 5,17. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Elias era como nós. Ele não era um super-homem. Ele tinha os mesmos defeitos, as mesmas falhas de caráter. Mas ele tomou a decisão de fazer a vontade de Deus. Quando Elias apareceu pela primeira vez em frente ao rei Acabe: eu sou Elias, o tisbita, um dos moradores de Gileade. Quem é esse insignificante para aparecer diante do rei? E não vai chover segundo a minha palavra. Elias orava fervorosamente e Deus fez parar de chover por 42 meses. Elias se tornou o homem mais procurado de Israel em toda parte. Para voltar a chover, tudo agora dependia da palavra de um homem. Enquanto Elias não orasse, não voltava a chover. A terra iria se acabar. As plantas, a comida iriam desaparecer. Durante 3 anos e meio, não caiu uma gota d'água. Os rios secaram. Os animais morreram. Sabe, naquela época, todos viviam à base da agricultura. Então ter seca era um processo de fome. Não chover era um processo de destruição. Era como esperar a morte. 3 anos e meio sem chover. Como é que eu vou alimentar o meu gado? Como é que eu vou alimentar as ovelhas? De onde é que eu vou tirar o meu sustento? 42 meses sem chover. Ninguém nunca estava esperando viver isso naquela época. Mas é igual aos dias de hoje. Hoje eu tenho 42 anos e eu nunca vi os shoppings fecharem. Eu nunca vi as pessoas andando de máscara na rua antes. Hoje nós vivemos uma situação que ninguém nunca esperava estar vivendo. Muitos tiveram que cancelar viagem, cancelar planos, muitos perderam o emprego e hoje vivem a incerteza, a insegurança, sem saber para onde ir, o que fazer. E esses 42 meses de seca na época de Elias foi algo que veio de Deus. Não foi o diabo que mandou a seca. Foi Deus que mandou a crise. Não foi o diabo. Porque muitas vezes Deus age de forma que nós não conseguimos entender. Os pensamentos de Deus, eles não são como os meus pensamentos. Assim como a formiga, ela não consegue entender o que eu penso. Os pensamentos de Deus, eles são mais altos do que os meus. Quanto mais você serve a Deus, menos apego você deve dar às coisas lógicas, porque a lógica de Deus é diferente da nossa. E essa seca que Deus trouxe afetou a todos. Ela trouxe mudança na vida das pessoas. Assim como o coronavírus também trouxe mudança em nossas vidas. É muito difícil você achar alguém que não foi afetado por essa crise. Elias é mandado por Deus para profetizar a seca, porque havia uma idolatria muito grande a Baal e aos falsos deuses. E é exatamente o que acontece nos dias de hoje, onde as pessoas elas idolatram a cerveja, a vida sem compromisso, a diversão superficial. Sabe, eu posso até dizer que o mundo de hoje ele é muito mais perdido do que nos tempos de Elias. E esse povo,
Ele teve que passar pela seca para reconhecer quem era o verdadeiro Deus. Assim como hoje muitos precisam passar pela crise para se lembrar que Deus existe. O coronavírus é Deus tirando de nós o controle que nós achávamos que tínhamos. É Deus tirando o nosso orgulho que nós construímos por conta dos castelos que fizemos. E o Senhor Deus disse a Elias, 1 Reis 17, 3, 4: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali. Servir a Deus significa que nem sempre as coisas vão acontecer como a gente quer. Elias, ele profetiza seca, mas ele também vai ser afetado por aquilo que ele está profetizando. Quando Deus usa você para ser agente de mudança na vida do outro, você também vai passar por processos difíceis também. Deus diz que Elias vai beber no riacho, e depois o riacho seca. Deus diz que Elias vai se sustentar pela boca ou pelo bico de um corvo. O corvo, ele é uma ave que é considerada até hoje um sinal místico de um presságio de morte. Quando você ouve a expressão alguém no bico do corvo, significa que alguém está à beira da morte. O corvo, ele leva a fama de mensageiro da morte. O corvo, ele tem toda a sua plumagem escura de luto. E até hoje existe uma mística de que o corvo, ele é um animal de bruxas, um animal de presságio de que alguém vai morrer. E é surpreendente que Deus, ele escolhe uma ave que anuncia o presságio de morte para levar a vida. Até hoje, o corvo é visto com uma aparência sombria, pelo som que ele emite, pela curvatura do seu bico. O corvo, ele é considerado um animal egoísta, porque ele é a única ave que não alimenta os filhotes. Ele bota o ovo e vai embora. O corvo, ele é uma ave marcada pelo mau agouro, pelo prenúncio, vai morrer. E a própria lei de Moisés dizia que o corvo era impuro. Levítico 11, 13: das aves estas abomináveis não se comerão, serão abominação. Levítico 11, 15: todo o corvo segundo a sua espécie. A própria lei de Moisés dizia que o corvo, pelo seu aspecto, pela sua impureza, por ser uma ave que se alimenta de carne, e muitas vezes carne podre, mas mesmo tendo essas características ruins, Deus, para atender a necessidade de Elias, Deus, ele usa e ele muda a natureza de um corvo, que usa no bico, que coloca no bico a carne podre para colocar a carne nova. Deus, ele usa do animal que traz a morte para trazer a vida. Porque o homem, se ele comer carne podre, ele tem intoxicação alimentar. A carne estragada, ela tem micro-organismos que produzem toxinas, que causam uma infecção e levam o homem à morte. Então Deus, ele precisa transformar a natureza do corvo, que comia carne podre, que comia carne de coisa morta. Diante de uma grande fome, ele transforma a natureza do corvo para ele trazer carne e pão fresco para Elias todos os dias. Porque Deus é aquele que transforma a morte em vida. Diante de uma crise sem precedentes, Deus está usando o impuro, Deus está usando o que não é próprio, uma ave que é sinônimo de morte, para levar vida nova a você.
E o que pensaria as pessoas ao verem um corvo chegando em Elias, uma árvore carniceira de destruição? Certamente pensariam: morreu, acabou. Se existe um corvo perto de Elias, é porque a morte está chegando. Se existe um corvo perto de Elias, é porque ele morreu. Porque o corvo, ele marcava o fim. Mas mal sabiam eles que os corvos lá, eles estavam a serviço de Deus. Tem horas que os processos de Deus tiram de nós toda a sabedoria e toda a inteligência. Porque Deus, ele não vai fazer o que você espera. Deus, ele não vai fazer o que você espera. Não vai ser de onde você imagina. O recurso, ele não virá de onde você planejou. Porque aqueles que servem a Deus estão inseridos no meio da crise, mas não serão sucumbidos por ela. Onde as empresas estão fechando, declarando falência, você vai prosperar. Onde estiver o presságio de morte, você vai declarar a cura. Para aqueles que confiam e obedecem em Deus, a morte, ela será revertida em carne fresca, em pão fresco. E aquilo que normalmente gera depressão nas pessoas, em você vai gerar força. E aquilo que normalmente leva as pessoas ao desespero, em você vai gerar uma força, uma diferença. Porque nossa força, ela não está em nós, mas em um Deus que é maior do que qualquer doença, em um Deus que é maior do que qualquer dificuldade. Deus, ele está no controle da sua vida. Deus, ele tem o controle da sua casa. E toda crise, ela tem data para acabar. Toda provação tem hora para acabar. Tem prazo indeterminado. Tem data de validade. Não existe provação eterna. Não deixe o momento definir você. Não deixe a fase atual definir o que você vai viver amanhã. Na crise, não é a lógica que te sustenta, mas o sustento, ele vem do Senhor. Em toda situação, por pior que seja a sua vida, Deus, ele sempre vai ter providência para você. Não importa qual o tamanho da sua espera, Deus, ele não se esqueceu de você. Deus, ele não está atrasado. Deus, ele está usando o tempo para amadurecer o seu coração e fortalecer o seu espírito. E do mesmo modo que Deus supriu a fome de Elias, Deus sobrenaturalmente, ele vai cuidar da sua casa. Fique firme. Fique ao lado do riacho, porque mesmo que não haja chuva, é Ele que te sustenta. Onde todo mundo está esperando o pior, Deus, ele manda te dizer que os corvos, que até ontem eram necrófagos e que até ontem comiam carne morta, mas com uma só palavra de Deus, Deus faz aquilo que come carniça, te levar pão fresco para você. Deus, ele vem trazer vida em lugar de morte. Junto à figura feia do corvo, junto à aparência feia do corvo, está a provisão de Deus para a sua vida. Há muitas notícias ruins, há muitas coisas sombrias, mas que vão ser provisão para você. Quando você vê um corvo voando em sua direção, as vozes daqueles que não entendem a Deus, elas vão dizer que é o prenúncio do fim. Mas eles não sabem que o bico do corvo, ele tem pão e carne nova para você. Deus, ele nos põe na crise, mas ele não nos deixa morrer numa crise. Só é o fim quando Deus disser que é o fim. E quando as más notícias chegarem e os corvos chegarem, não pense como todo mundo pensa. Quando tudo o que você vê parecer apenas um corvo, mesmo que pareça ser
o presságio do fim. Deus, Ele vai transformar a morte em vida para você. Em situações que nos apavoram, nós vamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é o fim para muita gente, e que todo mundo está pensando, acabou. No meio do caos, no meio da morte, Deus vai trazer vida para você. E aquilo que matou muita gente, para você, vai representar o poder de Deus sobre a sua vida. O gigante vai ser vencido, a fortaleza vai cair, as cadeias vão se abrir, as correntes vão se quebrar. Não vai ter algema que te segure, pois a sua força ela não está em você, e sim em Deus. Quando Deus faz, ninguém pode impedi-lo. Quando Deus quer pegar alguém lá da sarjeta, lá do monte de lixo, e o levantar, e o colocar na cadeira do príncipe, não há ninguém que possa impedi-lo. Para Deus não tem causa perdida. Para Deus não tem sonho morto. Para Deus todas as coisas são possíveis. Com Deus a vitória sempre é certa. Deus te chamou para vencer, para ter uma vida de vitória. Deus te chamou para que você tivesse vida completa e vida em abundância. Não importa o tamanho da crise, não importa o tamanho da sua doença, o seu Deus, Ele é maior do que tudo isso. Não é o tamanho da sua fé que determina o seu milagre, é o tamanho do seu Deus, é o quanto você reconhece que Ele é grande. A fé, ela não tem nada a ver com coisas grandes. A fé é o poder do pouco. O seu milagre, ele vai sair do pouco e não do muito. Jesus, ele está dizendo, se vocês tiverem algo pequeno, um pouquinho só é o suficiente. Uma fé minúscula, do tamanho de um grão de mostarda. Se vocês tiverem esse algo pequeno, a pouca fé que vocês têm, mesmo que ela seja pequena, ela é o suficiente. Ela é o suficiente para mover a montanha e para fazer um milagre na sua vida. Mesmo quando tudo diz que não, a voz do Pai, ela continua dizendo: Ei, eu continuo acreditando em você. Eu não desisti das promessas que eu te fiz. Ainda que você tenha pecado, isso não me fez voltar atrás do que eu te prometi. As dificuldades que você passa hoje são apenas parte do seu caminho, elas não são o seu destino. Tudo na vida de um cristão genuíno vai terminar com a glória de Deus. Tudo na vida de um cristão genuíno vai terminar com a glória de Deus. Deus tem o tempo certo e o lugar certo para todas as coisas. Deus, Ele tem um propósito extraordinário para a sua vida. Mas Ele respeita o seu tempo, para que cada coisa aconteça na hora certa, para que na hora de acontecer seja verdadeiramente eficaz, verdadeiro e genuíno. Deus, Ele tem uma posição para te inserir, um lugar que foi planejado para ser somente seu. Aquilo que Deus preparou para a sua vida, ninguém pode te roubar. Quem tem promessa de Deus não morre até que se cumpra a promessa de Deus na sua vida, porque Deus, Ele é fiel para fazer. O milagre, ele não é por mérito, é pela graça. Você não precisa merecer, basta você acreditar. Espere no Senhor. Ele é o médico dos médicos. Espera. O seu milagre, ele vai chegar. Sabe, às vezes nossos olhos estão dizendo: ei, não vai acontecer. Meus olhos, eles estão dizendo: as coisas não vão acontecer. Mas a nossa fé, ela está aqui dentro de nós, dizendo: já aconteceu. É seu. Já aconteceu.
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque eu não me movo pelo aquilo que eu vejo, eu me movo pelo aquilo que eu creio. Sabe, existe mais para você de tudo aquilo que você tem sonhado ou pensado. Existe mais para você do que os seus olhos conseguem enxergar. Existe mais para você. Não limite aquilo que Deus pode fazer pela sua vida. Eu quero viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Você é herdeiro do trono. Você é um portador da Arca da Aliança. Você é a obra-prima feita pelo maior de todos os artistas. Não impeça, não deixe que ninguém te impeça de receber as promessas de Deus na sua vida. E que o grande amor de Deus e a graça do Senhor Jesus, o nosso Senhor, abençoe você e toda a sua família nesse domingo. Um ótimo domingo e semana para vocês, em nome de Jesus. Amém.